Boa tarde a todos. Antes de nós começarmos aqui, eu quero dar uma sugestão para nós que estamos aqui na plateia, para facilitar para vocês que estão à distância nos ouvindo e para nós aqui a nossa conversa, que a gente retire a máscara, porque nós estamos aqui numa boa distância um do outro, num ambiente bastante aberto, ventilado. Bom, dando sequência, gostaria então de agradecer aqui os meus colegas de mesa, Márcio César Pereira, que é o secretário de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás, professor Moisés Cunha, que é da Universidade Federal de Goiás, até semana passada, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Administração, Contabilidade e Ciências Econômicas, e agora professor, pesquisador da Universidade Federal, que tanto nos orgulha, José Alberto Aranha, que está nos acompanhando aí do Rio de Janeiro, junto conosco aqui nessa campus híbrida, nós aqui presencial e ele à distância. José Alberto Aranha, pessoa muito querida que eu conheço aí há mais de 25 anos. É um prazer ter todos vocês aqui nessa mesa. José Alberto Aranha é professor, um grande defensor aí do tema do empreendedorismo e da inovação, foi presidente da Amprotec, hoje é o seu presidente do conselho, tem uma passagem bastante bonita aí pela PUC-Rio, foi criador do Instituto Gênesis, que é uma das incubadoras reconhecidas internacionalmente nós temos no país, e que está hoje aí atuando também na FAPEST. Um prazer muito grande, Aranha, receber você aqui conosco. Obrigado. Bom, nós temos aqui um grande desafio hoje, que é discutir as escolas do futuro. Um projeto bastante arrojado, bastante inovador, que o Estado de Goiás, aí numa parceria bastante oportuna, né, e bastante profícua com a Universidade Federal, coloca de pé. Mas antes de falar desse tema, antes da gente entrar na questão em si, eu gostaria, nessa tarde de hoje, num dia que estamos aqui comemorando muito da inovação, da criatividade, do empreendedorismo, da criatividade, é um dia que amanheceu mais triste. A ciência brasileira ficou mais triste hoje, a inovação brasileira ficou mais triste hoje. Nós tivemos a infeliz notícia do falecimento do professor Marco Antônio Raupp, um dos grandes cérebros brasileiros, um dos grandes defensores da inovação e da ciência, foi ministro de Ciência e Tecnologia, foi criador, fundador do Parque Tecnológico São José dos Campos, uma das referências internacionais que nós temos. Então, o Raupp deixa muita saudade, mas deixa um legado belíssimo. E eu gostaria de dedicar esse nosso painel, que está falando de um tema que ele sempre defendeu muito, que é educação, criatividade, formação de talentos, inovação, a ele. Então, peço essa licença para fazer essa dedicação. E gostaria de mencionar que esse tema, ele muito me orgulha, assim, de poder moderar essa mesa aqui com o Márcio, que é uma pessoa que defende muito, que está muito entusiasmado com as escolas do futuro, do professor Moisés, que batalhou bastante também para que esse projeto ficasse de pé, e o Aranha, que é um defensor muito grande da criatividade, da formação de jovens, da formação de talentos. Nós estamos vivendo numa era digital, nós estamos aqui num evento que mostra muito como esse mundo hoje é, né? O mundo ele é digital, o mundo está aqui na nossa mão. Mas para fazer esse mundo acontecer, a gente precisa de pessoas, e a gente precisa de pessoas preparadas, pessoas capacitadas para fazerem as coisas rodarem, as coisas acontecerem. E cada vez mais a gente tem a necessidade de profissionais que saibam desenvolver sistemas, aplicativos, softwares. Não é uma profissão que há alguns anos a gente tinha em abundância. E hoje a gente tem uma carência muito grande de profissionais nessas áreas. É algo que afeta muito o setor produtivo. A gente tem 14 milhões de desempregados no Brasil e uma demanda de mão de obra especializada nessa área de TI de 200 mil, segundo dados do Canaltech. Como fazer para resolver isso? É o que nós vamos discutir aqui hoje, porque Goiás, que tem, na atual gestão, dado muito empenho, dado muito atenção
ao tema da educação e conseguiu aí, Aranha, algo que você vai gostar de saber. Nós somos aqui no estado o maior índice nacional no IDEB. A gente está com 4,8. Muito longe daquilo que nós queremos. Queremos ir muito além. Mas já começamos com o ensino fundamental tendo uma nota excelente. Mas não é só o ensino fundamental, precisamos avançar, precisamos formar esses jovens, né, que vão para o mercado de trabalho. E é isso que a gente vai discutir aqui. Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui para o Márcio, que como líder da CEDI, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, está liderando esse processo no Estado. Eu gostaria que o Márcio falasse um pouco para a gente, assim, qual é a motivação do Estado de Goiás em implantar as escolas do futuro. E queria que você também explicasse o que são essas escolas do futuro, esse tema que a gente está falando e que está todo mundo curioso para saber. Perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde Sheila, boa tarde Moisés, Aranha que está aí distante. Você está no Rio, né, Aranha? É isso? Rio de Janeiro? É isso aí. Isso. Maravilha. Gente, eu estou aqui hoje, no último dia da Campus Party, né? Um evento que está sendo, né, super gostoso de fazer, num lugar assim que há tempo a gente não se reunia, num lugar aberto, né, num lugar assim que a gente possa ver as pessoas, vendo o Cláudio aqui com aquele monte de papel se enrolando aqui agora há pouco para poder apresentar, né, e ele, né, também emocionado aí de estar entre as pessoas, né. Então, Sheila, quando a gente pensa aí na Escola do Futuro, não tem jeito a gente não falar primeiro disso que você começou a contar, né? Goiás, no ensino fundamental, em primeiro lugar do Brasil. Tudo faz parte de uma política de educação, né? Tudo que a gente está fazendo aqui tem uma construção. Então, eu vou numerar algumas coisas assim, que são interessantes, que é assim, ó, a escola fundamental. Estamos lá em primeiro lugar, colocamos laboratórios que ajudam os alunos a ter uma prática. Foi reformado todas as escolas do ensino fundamental, dando uma condição melhor, né, para os alunos poderem estudar. Tem novos uniformes, material didático, isso no ensino fundamental. Junto com isso, também para essa turma, né, vem o Laboratórios Include, né, que traz a tecnologia, a inovação, né, principalmente para as áreas mais vulneráveis, coloca, na verdade, os alunos em frente de uma impressora 3D, coloca os alunos programando lá um Arduino. Então, cria já caminhos de empreendedorismo, né? Isso vai formando no ensino fundamental já, né, estava esquecendo de um ponto, que é o programa Leitura, que faz com que você abra os pensamentos na parte crítica, né, introduzindo conceitos e algumas grandes obras assim, relacionadas à filosofia, abrindo novos pensamentos, né? Então isso vai fazendo uma formação de pessoas que depois elas vão precisar de um caminho, né? E esse caminho, um deles é a Escola do Futuro, né? E depois também vai vir a UEG, a UFG, mas vamos falar hoje aqui muito da Escola do Futuro, né? A Escola do Futuro, ela vem de uma necessidade de conseguir preencher, né, dar mais empregabilidade para as pessoas nessa área que hoje está tão procurada, que é a área de tecnologia da informação. Então ela nasce no intuito de você transformar um antigo ITEGO, né, que eram escolas que trabalhavam muito com linhas mais, um curso de Excel ou um curso ligado a uma atividade mais direta ali, como um cabeleireiro, ou às vezes um curso técnico também, né, de educação assim, que estava numa margem assim, daquilo que hoje é mais comum, do emprego normal, do emprego que você tem no dia a dia, que cada vez mais vai ficando mais escasso, porque o emprego tem se transformado, né, e eu diria para você que hoje
nós ainda temos assim dúvidas de quais serão os empregos que vão vir à frente, porque cada dia você tem novas profissões, novas oportunidades, e precisaria de uma estrutura que pudesse dar esse amparo, né, para as pessoas, que pudesse colocar as pessoas numa situação de empregabilidade, que elas pudessem competir. Então começou aí o pensamento em construir uma escola que atendesse a esses critérios. E que nós estamos falando? Nós estamos falando desde marketing digital, programação em Python, em JavaScript, estamos falando de teorias sobre negócio, negociações, né? Vamos ensinar metodologias ágeis de planejamento. Então, tudo isso que ajuda a aumentar a produtividade e aumentar também a empregabilidade, ela está contida dentro da Escola do Futuro. Então, nós pegamos na reforma, né, feita pelo governador Ronaldo Caiado, ele dividiu os ITEGOS, que eram 23 ITEGOS, em 17 ITEGOS que estão ligados à Cotec, que vai trabalhar mais um emprego direto, né, nos arranjos produtivos locais, né. 5 dos ITEGOS, que são as escolas com grande estrutura, né, conhecida como Escola 1200 no formação MEC, que você tem ali uma quadra, você tem laboratórios, você tem teatro, refeitórios, tudo muito bem estruturado. Essas 5 escolas que estão hoje, uma em Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio Descoberto e Lusiânia. Essas escolas, elas vão ser escolas do futuro. Isso agora em agosto, né? E também uma das escolas, que é uma das mais conhecidas aqui do pessoal de Goiânia, até do Brasil, que é a Basileu França, ficou sendo a Escola do Futuro em Artes. É uma escola que hoje orgulha muito, né, os goianos, porque é uma escola que trabalha com artes, principalmente na parte de dança e música. A escola hoje ela consegue abrir oportunidades no exterior, ganhar Grand Prix internacionais. A escola ela simplesmente é um ícone dentro do Estado. Então essa escola também faz parte dessa junção. E aí nós pensamos muito na arte, atuando nesse ponto de criatividade, né? A arte ela é um dos alicerces que vão colaborar para que quem está totalmente envolvido na questão de TI possa, na verdade, ter esse contato, ter esse acesso, né, com o pensamento crítico, e a arte vai ajudar a aumentar esse pensamento, aumentar a criatividade. Para concluir, Sheila, a minha resposta ainda da formação da escola, nós assinamos ontem, né, num processo que foi, assim, quem não é do Estado, não é da Universidade Federal, quem não é do mercado privado, não tem muita ideia de como os trâmites, e como eles são difíceis de fazer. Nós, em tempo recorde, eu diria, né, conseguimos estruturar, né, um projeto maravilhoso que provavelmente o Moisés vai contar para a gente aqui. E ontem nós conseguimos concluir essa assinatura. Eu fiquei muito feliz com isso. E agora é botar para funcionar, né, Moisés? Muito bem, Márcio. Pegando aí pelo final que você falou, de fato foi surpreendente encontrar aqui no Estado uma mobilização para que a gente conseguisse, em 30 dias, colocar esse convênio publicado no Diário Oficial aqui do Estado. Ontem, às 22h03 foi a publicação. Foi uma força-tarefa incrível que reuniu pessoas de 3 secretarias, da Controladoria Geral do Estado, da Procuradoria Geral do Estado, foram vários órgãos, da UFG, da FUNAP, da Secretaria da Retomada, da segunda fundação, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, porque é uma sopa de letrinhas, também da UFG, que vai fazer essa gestão. E assim, foi fantástico, viu, Aranha? Você que sempre foi um defensor de cabeças e de pessoas que são líderes no serviço público, você ia ficar encantado de ver
como esse time se reuniu e trabalhou arduamente, com reuniões todos os dias, fixas, para fazer ponto de controle e fazer isso acontecer. Então, foi muito bacana chegar no Estado, eu sou recém-chegada, e ver essa mobilização é algo que te dá uma animação, uma motivação. Poxa, as coisas funcionam, então vamos em frente. E aí eu queria, Márcio, pedir uma licença aqui para parabenizar a nossa equipe na CEDI, mas principalmente a equipe da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, liderada pelo José Teodoro, que é o superintendente de capacitação e formação tecnológica, e a sua equipe, a Michele e a Leone, que trabalharam arduamente para fazer isso acontecer. E aí, falando então, já que agora nós estamos formalizados, né, Moisés, nessa parceria, eu queria que você contasse para a gente um pouco o seguinte: a UFG é uma universidade sessentinha, né? Ela completou 60 anos, se eu não estou muito enganada, e tem sido uma referência aqui no Estado, tem tido uma pontuação bastante importante em vários níveis, né, vários rankings nacionais, e tem uma tradição do ensino superior, né, pesquisa e extensão. Como é que é a entrada da universidade nesse mundo do ensino profissionalizante, ensino técnico, né? Por que a universidade resolveu fazer isso? E eu queria que você contasse também a metodologia que vocês prepararam, que é uma metodologia bastante inovadora, né, para essas escolas do futuro. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com você, secretário Márcio, Sheila, Aranha aí no Rio de Janeiro nos acompanhando. Boa tarde a todos e a todos. Bom, Sheila, primeira resposta à sua pergunta. A UFG, né, uma das melhores universidades do país, né, grande, mas completou 60 anos. Ela tem como missão desenvolvimento, né, científico, tecnológico, produção, socialização de saberes, né? Esses são os principais, tem outros aí. E por que não associar ou fazer uma ponte, uma conexão desses saberes com o ensino técnico? Então, o que nós estamos vendo nessa parceria são oportunidades para todos os lados, inclusive para a UFG, de trazer a expertise dela, né, nesse desenvolvimento científico e tecnológico para dentro das escolas do futuro, aí, junto com o Márcio, né, junto com o governo, aí, o governo do Caiado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, acho que vai ser com certeza, uma parceria muito frutífera, né? Tem algumas questões particulares, né, especificidades do ensino técnico, que por exemplo, um ensino mais aplicado, um ensino mais de fazer, né, e menos científico, digamos assim. Mas nós estamos associando também com pesquisas aplicadas nesse segmento. Então, agora, falando da sua segunda pergunta, como que nós desenhamos isso? Nós temos uma equipe com mais de 30 professores, pesquisadores, já trabalhando nesse projeto há mais de 2 meses, né? Vocês têm acompanhado aí, incansavelmente, né? E eu quero registrar aqui meus agradecimentos a toda a minha equipe, que é uma equipe que já é bem robusta. E nós pensamos inicialmente o seguinte: o que ensinar, né? O que nós vamos ensinar pensando nessa finalidade que o Estado tem, que são o quê? Empregos do futuro. Então nós fizemos um levantamento, por exemplo, um diagnóstico de tendências. Quais são as tendências esperadas de emprego do futuro? E fomos nas diversas bases, né, mundiais aí, atrás dessas tendências. E levantamos algumas tendências, como por exemplo, 5G como rota de massificação, negócios digitais, avanço da inteligência artificial. Então, ou seja, primeiramente, o que, né? E diante disso, nós também fizemos um diagnóstico de quais são as áreas de maiores investimentos nos próximos anos em tecnologia da informação. E levantamos esses dados. Ok, beleza, já temos o quê? Alguns indícios do que ensinar. Por exemplo, dados
ciências de dados, inteligência artificial, engenharia de computação em nuvem, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de pessoas e cultura, que são profissões, né, do futuro, vendas, marketing e conteúdo, e economia circular. Bom, estabelecemos o que? Agora vamos estabelecer como, né? Aí nós passamos para uma segunda, digamos assim, uma segunda etapa. Como passar isso, né? Como transmitir esse conhecimento e principalmente buscando o desafio de reduzir, por exemplo, que a gente vai conversar, né, melhor, a evasão. Porque o ensino técnico, ele tem como característica uma forte evasão, principalmente no Estado, historicamente, nos últimos anos. E como que a gente vai fazer, então? Como que a gente faria isso? Nós pensamos no modelo, é um modelo muito usado assim em outros países mais desenvolvidos, que é o modelo de trilhas de conhecimento. Primeiro, dentro de um módulo que nós chamamos um modelo STEAM, né? Que traz toda essa base que o secretário Márcio nos falou, que é a questão de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, diante desse modelo, nós vamos traçar trilhas. Por quê? O aluno lá da Escola do Futuro, ele vai querer, por exemplo, um curso técnico em, por exemplo, em aprendizagem de máquina, né? Como que eu chego a segurar na trilha de conhecimento esse aluno durante 1.200 horas? Certo? Então, nós desenhamos capacitações que vão de 40, 60, 80 horas. Dentro dessas capacitações, além delas, as qualificações e, por fim, o ensino técnico, ou seja, o técnico, propriamente dito, né? Então, só dando um exemplo, por exemplo, para vocês, eu estou com medo do tempo aqui, por exemplo, uma qualificação de machine learning, né? Ele está previsto 240 horas. Qual é a trilha de conhecimento que o aluno tem que fazer para chegar nessa qualificação de 240 horas? Ele vai ter 6 capacitações. A primeira capacitação de transformação digital, por exemplo, passa para uma segunda qualificação, que é desenvolvedor Python básico. Uma terceira capacitação de desenvolvedor Python nível intermediário. Depois ele vai para a quarta capacitação, que é cálculo para aprendizado de máquina. Uma quinta capacitação, álgebra linear para aprendizado de máquina. E por fim, uma sexta capacitação, exploração e mineração de dados. Feito essas 6 capacitações, ele sai com certificado de qualificação e ele está pronto para pegar uma vaga do mercado de emprego do futuro. Então, basicamente, foi essa trilha, e isso nós fizemos para 15, só para terem uma ideia, só na área de negócios e gestão e negócios são 15 qualificações. Na área de informação e comunicação são mais 10 qualificações, né? E na área de artes são dezenas de qualificações aqui que eu não tenho nenhum número de cabeça, né? Que o secretário Márcio falou que é na área do Basileu, né? Do Basileu França. Então, eu poderia falar muito mais, né? Mas pelo tempo, é em cima desse modelo STEAM e essas trilhas do conhecimento, principalmente que nós já formatamos e já planejamos vários cursos, várias qualificações, várias capacitações. Moisés, muito bem. Deixa eu te interromper, por favor. Eu queria complementar uma coisa que o Moisés colocou, que vai ficar bem claro assim. O Moisés contou sobre as capacitações compondo uma qualificação, mas também tem qualificações compondo um ensino técnico. Isso. Então ele pode, na verdade, tanto matricular num curso para fazer uma capacitação,
também pode entrar para fazer uma qualificação, ou pode fazer o técnico, que vai compor várias qualificações ali dentro. Então, assim, ele tem entradas distintas dentro da Escola do Futuro. E, obviamente, elas estarão disponíveis conforme vão acontecendo a entrada principal, que é o ensino técnico, né? Isso. Só complementando, só para reforçar o que o Márcio disse, então o aluno ele pode ir lá, fazer uma capacitação e ir embora. Porque ele absorve uma habilidade que ele está precisando e pode ir para o mercado. Mas ele tem também a opção de fazer toda a trilha e pegar uma qualificação. E continuar nessa trilha até um técnico. É exatamente isso que o Márcio. E o bom disso é que é um menu, né? E aí o próprio aluno constrói o seu menu, constrói a sua carreira, e à medida que ele vai avançando, quer dizer, ele faz já tem espaço no mercado de trabalho, mas à medida em que ele avança, ele não só tem uma maior oportunidade no mercado, como ele também tem um salário melhor, porque quanto mais qualificado, muito melhor. Então é muito bacana essa metodologia. Eu acho que isso que é a grande inovação, na verdade, da metodologia, né? Essa capacidade, essa possibilidade, aliás, de o aluno criar a sua trilha, a sua jornada. E aí ele escolhe, né? É naquele pensamento seguinte: estou aqui hoje e quero estar lá amanhã. Como que eu chego lá? Eu tenho diversos caminhos que eu posso chegar. Mas ele vai ser... É um Lego, vai né, ter Moisés? Exatamente. Um Lego. Ele vai montando. escolhendo, vai montando a sua trilha. Muito bom. Bom, Aranha, você viu que metodologia interessante a gente está propondo aqui. Eu me lembro muito de várias conversas que nós tivemos nesse sentido, né? E ao longo dessa caminhada que a gente já compartilhou. E aí eu queria ouvir de você o seguinte: você tem uma trajetória belíssima aí, voltada para o trabalho com a juventude, né? Para a formação. Você sempre atuou nesse campo do empreendedorismo, da inovação, da economia criativa, sempre acreditando muito nos jovens, nessa geração que está aí, né? Que está chegando, a que já está. E você sempre defendeu muito o ensino profissionalizante, o ensino técnico, né? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco, com esse olhar que você tem, né? Assim, de fora, como é que você vê essa relação entre a criatividade, a inovação, o empreendedorismo e o quanto essa metodologia que está sendo aqui proposta aqui em Goiás, ela pode contribuir aí para que a gente possa gerar essa mão de obra qualificada e tão necessária nos dias de hoje? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Adorei a explicação e a proposta do Estado. E fico contente da gente estar podendo fazer um evento híbrido. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante. Nós começamos a nos acostumar que propostas que tratam de futuro são muito complexas, como a gente ouviu agora. Não é simples a gente ter tantas alternativas onde os próprios alunos vão ter de definir cada vez mais o seu futuro e a sua vida. Então, nós precisamos parar um pouco com essa polarização de 1 e 0 e começarmos a enxergar que existem cinzas no meio das coisas que nós estamos discutindo. E esse eu acho que é o primeiro ponto de reflexão importante. Nós não temos só uma ou outra coisa, nós podemos ter uma mistura delas ou coisas diferentes. Na sua pergunta, eu fico refletindo sobre essa ligação das palavras e eu comecei a ir procurar um pouco mais como é que a inovação tinha surgido, né? E aprendi um pouco. Eu estou fazendo um projeto agora numa favela, na Rocinha, e quando eu comecei a ter contato com eles, eu fui visitar um museu feito pelo próprio pessoal da favela, que se chama Museu Sankofa, que é uma palavra africana e que tem um símbolo de um pássaro olhando para trás. O pássaro está com o pescoço olhando para trás. E é muito interessante que eles dizem o seguinte: você só vai conseguir saber do futuro se você conseguir observar o seu passado. Então,
eu vendo essa nossa proposição de futuro, eu fui buscar um pouco como a inovação surgiu na nossa espécie, né? Quando a nossa espécie começou a ser mais estruturada, né, no Homo sapiens, ele, na realidade, ele tinha um grande problema: sobreviver. E a sobrevivência obrigava o homem a conseguir enfrentar os seus desafios e encontrar soluções para continuar sobrevivendo. Nessa constante luta pela sobrevivência, o homem desenvolveu 3 metodologias que eu acho que a gente hoje, na área acadêmica, pode observar como descobrir alguma coisa. Ele consegue sistematizar isso, ele consegue inventar alguma coisa para poder sobreviver, e aí então ele consegue inovar com essa tecnologia que ele conseguiu, ou esse processo, fazer alguma coisa nova. E isso foi realmente com o fogo, com todas as outras necessidades, sempre numa luta de sobrevivência. Então, a inovação, ela está ligada a esse processo. E esse processo é um processo de defesa que vem de observar, né? Ele observa os pássaros, os animais, as pessoas, para conseguir, observando, e os cientistas observando nas suas experiências, conseguir descobrir algo diferente que possa estimulá-lo a poder utilizar. Com essas descobertas, ele então faz tecnologias ou processos que vão conseguir fazer com que o ser humano consiga reproduzir, sistematizar aquilo que ele observou na natureza. E com essa invenção, né, que normalmente pode ser até patenteada, ele consegue desenvolver novos produtos e serviços, quer dizer, ele consegue inovar, né? Então isso é fundamental nessa observação, a criatividade. Se ele não tiver observação, criatividade, ele não vai conseguir fazer essa sequência e ele não vai conseguir criar novos produtos ou serviços, que na realidade é uma forma de nós conseguirmos continuar sobrevivendo. Eu acho que isso está dentro da proposta que eu ouvi dos professores. Eu acho que isso é muito importante, quer dizer, essa oportunidade para que os alunos possam observar, descobrir, criar, produzir e conseguir fazer alguma coisa de novo, gerando valor para a sociedade. Por enquanto é isso, depois a gente conversa mais. Tá ótimo, Aranha. Então, você trouxe pontos assim, bastante importantes, assim, que é importante observar o passado para pensar o futuro, né? E se preparar. Quando a gente está falando da formação, e o Moisés, que é professor, sabe muito bem disso, você precisa desse resgate, né? Você precisa entender o seu contexto, entender o seu entorno, né? Para que a gente possa avançar e dar aos alunos oportunidade para fazer isso. O Márcio comentou na fala dele, e aí eu queria explorar um pouquinho disso com você, a gente vai voltar nesse assunto mais na frente, mas também a questão da criatividade do ponto de vista da arte, né? O Moisés falou aqui do STEAM, né? E a gente sabe que o A, aí ele foi acrescentado depois, porque a gente só falava antes do STEM, né? Que não tinha artes, a gente só falava de ciência, matemática, tecnologia. E a arte, ela veio muito nesse sentido, assim, né? A gente tem uma escola muito especial, né? Que é o Basileu França, que, como o Márcio falou, é um orgulho aqui para Goiás e que é uma escola de referência em artes, né? Música, dança, teatro, circo, né? Ela é bastante completa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nessa experiência que você tem aí da economia criativa, né?
o papel dessa criatividade, né, na formação desses jovens? Na realidade, a arte tem que estar, ao mesmo tempo, inclusiva e trabalhando junto com a parte da racionalidade. O nosso cérebro trabalha, de um lado, a racionalidade, do outro lado, a criatividade, e que é muito desenvolvida pelas artes. As artes utilizam muito esse lado do cérebro para poder fazer alguma coisa mais disruptiva. Então, é importante que os dois lados do cérebro estejam trabalhando, né? Que é eu diria que é um yin e yang, né? É uma combinação dos dois lados que podem conseguir fazer com que alguma proposta seja mais disruptiva. Então, a escola de artes, ela é muito importante para desenvolver esse lado e certamente vai conseguir fazer coisas novas, né? A gente precisa, para fazer coisas novas, que são as coisas mais criativas, nós precisamos muito desse raciocínio. E somente com criatividade nós vamos realizar inovação. Somente a criatividade não faz inovação, mas a inovação não vai conseguir ser realizada se não houver criatividade. Muito bem. Márcio, a gente está num momento bastante importante, né? Porque essa escola, a proposta da Escola do Futuro, além dela trazer essa metodologia bastante inovadora do ensino técnico, ela traz junto a questão do empreendedorismo, né? Que é algo bastante importante na formação dos jovens. Daí eu queria perguntar para você o seguinte: você é um profissional do setor privado, formou toda a sua trajetória trabalhando em grandes empresas na área de telecomunicações, né, nas TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação. E você que vem desse mercado, você sabe muito bem o quanto esse perfil empreendedor é importante, né, nessas organizações. Mas, acima de tudo, eu queria que você falasse para esses jovens que estão pensando aí em entrar nessa escola, qual é a empregabilidade que eles têm, com essas habilidades que eles irão adquirir nessa trilha, né? E o quão a questão do empreendedorismo também é importante para formar esse profissional tão necessário hoje no mercado. Certo. Antes, eu queria falar um negócio aqui, Sheila, sobre o que o Aranha estava colocando, e dizer o seguinte: Aranha, existe um pessoal colocando música dentro das empresas, né, para que essas pessoas elas aumentem o poder criativo, colocando um pouco de circo, né, fazendo alguma coisa manual, né, criando algum tipo de arte, né, para de fato dar uma criatividade. Isso é uma experiência que a gente tem medido e tem tido bastante sucesso nessa junção aí da arte com a tecnologia. Eu, quando trabalhei numa empresa de Big Data, colocávamos aulas de filosofia no meio do expediente para que, na verdade, aumentasse aí, abrisse outro caminho para você, de fato, pensar de forma diferente e, na hora do vamos ver ali, de resolver alguma solução, você ter, na verdade, mais conteúdo, mais massa crítica aí para você sair por caminhos diversos, né? E aí, assim, né, como o Sheila estava colocando, o mercado, ele já dava, lá atrás, Sheila, já dava sinais de que a coisa ia colapsar, né? Então, assim, quando eu não estava no Estado, isso aí até 2018, já sabia muito bem que já faltava muita gente no mercado, mas muita gente. Aí o que eu estou vendo agora assim, uma coisa muito mais profunda, muito maior, né? Essa falta de pessoas, né? E o que acontece é o seguinte, né? O que importa, de fato, para um país, é o país ter recursos humanos, gente qualificada e capacitada para trabalhar, para fazer o país crescer. Isso em tudo. Então assim, igual a gente estava agora na semana passada lá no Porto Digital, e lá o presidente do Porto chegou para a gente e falou assim, ó, eu perguntei para ele assim: Aranha, o que falta para você aqui? O que te falta? Ele falou: falta gente, né? Falta gente, porque
assim, ele não tem pessoas para assumir os postos que precisam para fazer a inovação, o desenvolvimento. Aí ele contou lá no começo da história dele, a mesma história dele, a mesma história do Rio Grande do Sul, né, que o Aldir contou para a gente, e a mesma história em Santa Catarina. Assim, eles começam o movimento dentro da Universidade Federal para conseguir empregar as pessoas para que elas não saiam da cidade. Né? Elas começam esse movimento. Por quê? Porque no final das contas eles estão formando gente e as pessoas elas vão para outro lugar. Aí, assim, nessa conversa toda, aconteceu uma conversa muito bacana, né, que foi o cara me contando o seguinte, ó, tem um monte de engenheiro aí que está dirigindo Uber, tem um monte de engenheiro que está trabalhando aí no balcão de um varejo, e nós estamos precisando deles. Eu vou arrumar um curso de capacitação, de qualificação aqui, e vou trazer esses caras de volta, porque já tem a base, né? E vamos trazer de volta, vamos colocar no mercado, vamos aproveitar nossos recursos. Aí eu falei assim, eu falei com Moisés, é aí que a Escola do Futuro também vai entrar, né? Ajudar esse pessoal a pegar uma profissão agora e conseguir um outro emprego, uma outra qualificação, né? Dando mais uma oportunidade. Porque a gente tem muita gente capacitada que de repente está fazendo outro trabalho e a gente tem que aproveitar esse momento agora. O país precisa das pessoas nesse ponto. Aí eu digo para você, nós aqui, antes conversando com a Gartner, a Gartner me falou assim, lá em Portugal está tendo um problema muito grave de falta de recurso. Né? Aí eu falei, mas quão grave é isso? Ele falou, não, a Europa tem um déficit em 2020, né, de 1 milhão de pessoas na área de tecnologia da informação. E Portugal está sendo um grande formador desses profissionais, né? Porque as universidades foram melhoradas, foram investidas, então está formando muita gente e está sendo capturada por outros países dentro da Europa. Porque os salários em Portugal um pouco pior. Então está acontecendo duas coisas, estão aumentando o salário em Portugal, né? E português está contratando brasileiro. Porque aqui no Brasil tem assim, uma certa dificuldade com a língua, né? A língua é uma barreira. Então, muita gente está sendo convidada a trabalhar na Europa, né? E só tem que romper a barreira aí, dos vistos, né? Que é uma barreira que se tem, mas está sendo convidado para ganhar um recurso em euro, né? Imagina, você ganha 5 mil euros, né? É um salário de 30 mil reais, e aí com a pandemia habilitou as pessoas trabalhando aqui, elas trabalham aqui. Então, o cara está aqui em Goiânia e está empregado lá em Portugal ganhando 5 mil euros. Nessa história, né, eu peguei e falei para a Gartner assim, falei, o negócio é o seguinte, nós estamos com uma complicação então. Isso é grave desse jeito? Ele falou, Márcio, eu vou te contar como é que está o mundo em cima disso. Aí ele me contou assim, falou, o maior hub hoje é a Índia. Ele falou, a Índia, ela tem gente de TI em grande capacidade, o salário é baixo e todo mundo fala inglês. Então, ela distribui gente para o mundo inteiro de TI. Mas não é suficiente. Depois vem Tóquio. Ele falou, Tóquio é gigantesco, porque Tóquio é onde tem mais profissionais de TI, porém, lá o salário é muito alto e as pessoas não falam inglês. Então, eles ficam no Japão, né? E aqui no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro estão sendo os grandes hubs. E a grande qualificação que eu até achei interessante, viu, Sheila, foi que o brasileiro ele é muito bom em arquitetura de sistema, arquitetura de rede, mas ele não é muito bom em programação. Quem se destaca em programação são os indianos e os argentinos, o que é uma coisa que para mim eu não sabia. A Argentina é um polo de formação de pessoas que são programadores. Então, assim, eu acho que a Escola do Futuro, ela vai dar para a gente um pouco dessa história, viu, Moisés? A gente vai capacitar esses caras na programação, vamos ensinar mais um pouco sobre arquitetura de rede, sobre administração de banco de dados, e isso vai empregar as pessoas, né? E, assim, o bacana é que, de forma rápida, eu não preciso fazer 5 anos de engenharia, né, para conseguir programar, entendeu? Sim. Não precisamos fazer isso.
Vamos entrar agora, vamos qualificar, vamos capacitar e vamos botar o pessoal para produzir. Né? Eu acho que aí o país vai começar a ganhar. E depois, nada impede você aumentar, e o que eu acho muito importante, vai fazer seu curso superior, vai fazer, de repente, a sua engenharia, a sua formação superior, e depois seu mestrado e um doutorado, para fazer pesquisa, para desenvolver cada vez mais. O país precisa de cérebros, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Muito bom, Márcio. Estou sendo informado aqui pela produção que, infelizmente, nosso tempo está no final. Nós vamos fazer um protesto porque nós entramos atrasados, né? Mas se a gente não adiantar, nós vamos sair do ar e vamos ficar falando para nós mesmos aqui. Então, para encerrar, eu queria passar para o Moisés e rapidamente para o Aranha, para suas palavras finais, as suas considerações. E já aproveito, não volto mais com a palavra, também um agradecimento especial a vocês por nos assistirem nessa tarde, nos acompanharem. Moisés. Primeiramente, Sheila, muito obrigado pelo convite, Márcio. Aranha, foi um prazer estar contigo. Foi um prazer estar no Campus Party, fazer parte desse momento. E queria deixar aqui uma fala o seguinte: vocês, jovens, vá à escola do futuro, vocês vão mudar a vida de vocês. É uma escola com qualidade, gratuita e que vai transformar a vida de vocês. Eu tenho certeza disso. É por isso que nós entramos nesse processo, para ajudar o Estado a mudar a vida desses jovens. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Muito obrigado a todos e a todas. Aranha. Bom, eu queria agradecer a companhia. Realmente o Márcio falou muita coisa aí que eu gostaria de ficar conversando muito tempo, mas não dá. Então, de tudo que ele falou, uma coisa importante, Márcio, que as empresas, etc., estão tentando incrementar a criatividade, é que nós fomos preparados no passado para trabalharmos numa manufatura automatizada, onde nós éramos os robôs. E nós estamos entrando numa era do conhecimento, onde nós temos que começar a raciocinar, pensar e refletir. Então essa é a nova escola do futuro, é a reflexão, é esse diálogo, é essa conversa. Infelizmente, a NASA fez uma pesquisa, quando nós nascemos, nós somos quase 100% criativos. E a cada ano que vai passando, com a relação com os nossos pais, com nossos amigos e com a escola, nós vamos perdendo criatividade. Por isso que, de repente, estão querendo resgatar a criatividade. Nós não podemos perder a nossa criatividade inicial. Parabéns pelo projeto de vocês. Acho que os alunos têm que entrar de cabeça, porque é isso que eles esperam, poder participar, colaborar e conseguir crescer junto com a própria cidade, não saindo da cidade, fazendo com que a cidade possa crescer, melhorando a qualidade de vida das pessoas aí. Muito obrigado, gente. Grande abraço a todos. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Até a próxima. Protesto, hein? Protesto que cortaram a gente antes. Até mais, pessoal. Obrigado, viu, Aranha? Obrigado, Moisés. Obrigado, Sheila. Tchau, Obrigado, Márcio. Tchau, Moisés. Até mais, Tchau, Aranha. Sheila.